Então, pessoal, continuando, né, uma coisa que a gente precisa compreender é que o nosso aparelho gastrointestinal, ele é muito grande e muito complexo. E a principal função dele, né, é a digestão dos nutrientes. E aí a gente come, né, e a gente tem que passar por todo esse processo digestivo. Tem aquele negócio também da gente comer, depois do almoço não fazer exercício físico para não atrapalhar esse processo de digestão e não gerar a indigestão, que é você passar mal, né, por conta de algum déficit nesse processo, por conta de uma outra situação. Então, o objetivo do aparelho gastrointestinal é sempre ali digerir todos aqueles nutrientes, separar o que ele pode usar do que ele não pode usar e começar o processo de liberar, né, jogar fora aquilo que ele não precisa. Então, dentro do nosso aparelho gastrointestinal vai iniciar a digestão, que ela começa lá na boca. Quando a gente começa a mastigar, a gente já inicia esse processo de digestão dos nutrientes e depois, né, quando vai chegando no estômago e tudo mais, a gente inicia o processo de absorção daqueles nutrientes, como eu falei para vocês, que o nosso corpo precisa para o dia a dia, né? Das vitaminas, dos sais minerais, de tudo que ele pode absorver, de tudo que é importante, tudo aquilo que ele pode aproveitar em algum lugar, para alguma célula, para alguma coisa, ele vai absorver. Esse vai ser o principal foco, assim, digamos, desses nutrientes, desse processo, né, do aparelho gastrointestinal. A maioria das coisas, né, a maioria das vitaminas e dos sais minerais e de tudo, inclusive das medicações, eu acredito que eu já até falei isso com vocês, acontece o processo de absorção ali no duodeno, que é aquela parte logo abaixo do estômago. Então, a primeira porção do intestino depois do estômago, que é o duodeno, é uma parte muito importante, muita coisa é absorvida ali. É claro que depois, né, várias coisas vão ser reabsorvidas também, né? Vai ter processos ali que em outros locais do intestino vai absorver aquele nutriente, mas o duodeno, ele é um dos locais que vai ter esse foco, né, de fazer a absorção da maioria dos nutrientes. E depois, né, eu fiz esse processo de digestão que vai começar cá aqui na boca, vai passar pelo esôfago, vai para o estômago, onde ainda vai estar passando pelo processo de digestão. Aí inicia o processo de absorção, que começa também no estômago, o próprio estômago já faz a absorção de alguns nutrientes, manda para o duodeno, que também faz ali o processo de absorção, e isso acontece em todo o trato intestinal, né, em todo o intestino, tanto no grosso quanto no delgado, eu fazendo esse processo de absorver tudo que eu posso. E por último, eu vou para a excreção, que é onde eu vou me desfazer dos dejetos que restaram, daquilo que eu não consigo aproveitar, eu vou me desfazer, vou colocar para fora. Então, quando a gente inicia esse processo e coloca, né, a comida na boca, lá no processo de digestão, o nosso estômago ele começa a liberar o ácido clorídrico, que é o ácido presente dentro do estômago, que eu já até falei com vocês, que infelizmente atrapalha ali, por exemplo, a cicatrização de algumas feridas. Esse ácido, ele é o principal no processo da digestão. Então, o ácido do estômago, ele é produzido para auxiliar nesse processo de digestão. Então, o estômago é como se fosse o principal órgão desse momento, né, da digestão. O duodeno é como se fosse o principal órgão da absorção. Como eu falei para vocês, não significa que não aconteça absorção em outro lugar. Não significa que outros locais do intestino não vai ser responsável também pela digestão, mas o estômago acaba sendo o principal ali. E isso destaca uma situação
que é, por exemplo, mascar chiclete. Porque quando eu coloco a comida na boca, eu começo a mastigar, né? Começa a movimentar esses músculos, minha língua começa a sentir os sabores. Ele manda, né, um sinal pro meu cérebro falando assim, olha, a pessoa tá comendo, vamos produzir o ácido no estômago para esperar a chegada da comida, e quando a comida chegar a gente já iniciar o processo de digestão. Mas o que acontece com o chiclete? Você começa esse processo de mastigação, a sua língua começa a sentir aquele sabor, mas você não engole, você fica ali mastigando e o seu estômago produzindo ácido, esperando cair lá o chiclete. E aí, o que acontece? O chiclete é uma das situações que pode gerar gastrite, né? Não tô dizendo assim, todo mundo tem gastrite porque mastiga chiclete demais. Não, não é. Mas por conta desse processo que eu acabei de explicar para vocês, da gente colocar o chiclete na boca, né? Começar a mastigar e não engolir, enquanto eu tô mastigando, meu estômago tá se preparando. Aí ele tá assim, o ácido tá todo aqui, cadê a comida? Tô esperando, não vai parar de mastigar não? Não vai me mandar comida não? Então ele fica nessa resposta, gerando esse ácido e não recebe nenhuma comida. E muitas vezes esse ácido pode, quando a pessoa faz isso, né, frequentemente, esse ácido pode acabar causando as lesões no estômago, porque ele tá produz ácido e você não engole nada para ele fazer a digestão, porque o chiclete a gente não engole, né? Mas esse é o processo que acontece então. Eu coloco a minha comida na boca, começo esse processo de mastigação, esse estímulo, né, que eu faço com os músculos de mastigar, mais aquele sabor que eu sinto, o cheiro, tudo isso manda um sinal para o meu cérebro de que eu estou comendo e o estômago inicia a produção do ácido para receber aquela comida. Isso tudo, gente, é bem, assim, é tudo muito cronometrado. Começa ali pelo cheiro do prato, cheiro da comida. Você já viu aquela situação de que quando a comida está sendo feita e você sente aquele cheiro, a sua fome aumenta? Por quê? Porque o seu cérebro sentiu aquele cheiro de comida, já começou a mandar sinal para o estômago que é para ele se preparar. E aí você tá sentindo aquele cheiro de comida e não começa a mastigar. Aí seu estômago começa já a reclamar, que é um outro tipo de sinal também. Então vamos conversar sobre os medicamentos que auxiliam nesses processos. Tanto quando a gente está falando do processo de digestão, atenuar, né, essa acidez do estômago, atenuar esse processo por algum motivo que está te atrapalhando, que é o caso dos antiácidos. Então, os antiácidos, eles são medicamentos que têm como foco o estômago. Como o próprio nome dele diz, né, ele vai combater a acidez. A ideia dele é diminuir a acidez gástrica, neutralizar a acidez do estômago, né? Deixar o estômago ali sem esse excesso de ácido que pode gerar alguns sintomas, né? Que pode gerar alguns incômodos. O que esse excesso de ácido pode gerar, digamos assim? Principalmente a azia e a queimação. E normalmente, quando acontece processo de ácido, significa que está tendo uma indigestão, que a digestão não está sendo feita corretamente por algum motivo. E aí, o ideal não é o uso abusivo, tá? A gente não deve usar por conta própria, porque normalmente acontece o quê? É pontual. Uma comida ou outra que eu como parece que desregula ali e eu sinto queimação, azia, e aí eu vou e tomo um antiácido. Mas se isso está acontecendo com frequência, o ideal é procurar o gastro, né, que é o médico responsável pelo estômago, e fazer uma consulta para conseguir entender o porquê que seu estômago, tudo que você come, ele tem uma resposta exagerada e você precisa ficar tomando antiácido sempre. Mas vocês vão vender muito, com certeza, medicamentos ligados a esse processo. Eu trouxe aqui o Gelmax, que é uma fórmula bem parecida com a maioria, que não é sozinho. Então, o Gelmax, por exemplo, a gente tem o hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio
e o carbonato de cálcio, ou seja, eu vou ter 3 componentes e os 3 atuam na forma de diminuir a acidez gástrica. Os medicamentos, outra coisa que fica a dica, todo medicamento que é efervescente, todo não, né? Mas no geral os medicamentos antiácidos, eles são efervescentes. Então, essa função de ser efervescente é justamente uma das funções que auxilia nesse alívio instantâneo da acidez gástrica. E assim, além do Gelmax, que ele tem ali esses 3 componentes, eu tenho esses componentes isolados. A gente vende pastilha só de hidróxido de alumínio, pastilha só de magnésia, pastilha de... Não, carbonato de cálcio não, carbonato de cálcio está sempre associado ou com a magnésia ou com alumínio. Então, assim, eu tenho essas pastilhas também que não são efervescentes, pode ser pastilha, pode ser o pozinho. Tem o bicarbonato, né, de sódio, que é aquele pozinho que a gente usa. Tem alguns pratos, né, pode ser feito bolacha de bicarbonato de sódio, pode ser feito algumas receitas que usa ele, né, e ele é um agente antiácido muito potente também, apesar dele não ser efervescente. Tem outro nome grande, né, de efervescente, que é o eno, por exemplo. Aí aqui eu destaquei, né, quais são esses principais antiácidos: carbonato de alumínio, carbonato de cálcio e os hidróxidos, tanto de alumínio quanto de magnésio. Então aqui tem alguns, ó, o hidróxido de alumínio puro, como o Pepsamar, ali o Gastrobion, que aí vai ter, se eu não me engano, ele tem 3 compostos também, o Estomazil, que são 3 compostos também, é a magnésia, o alumínio e o carbonato de cálcio, né, o mesmo composto do outro, aí aqui já está em forma de pastilha, não é efervescente. Tem pastilha só de magnésia, como eu falei, tem pastilha só de alumínio, tem a pastilha que é só 2 em vez de 3. Então, assim, a gente tem uma linha muito grande, muitos nomes de antiácidos, né, que vão atuar aí junto a essa ideia de fazer com que o estômago não tenha esse excesso de produção de ácido e com isso não gere o desconforto que a maioria das pessoas sentem por conta do excesso de ácido. Mas, né, como qualquer tipo de medicamento, é claro que os antiácidos eles podem gerar algumas reações adversas. Então aqui eu trouxe outro antiácido, ó, que é o Doxane. Ele é de 3 compostos também, ele é um antiácido um pouquinho mais caro, né? Mas ele é muito bom também. Mas vamos lá, o que pode acontecer com a utilização do antiácido? Eu posso ter diarreia, eu posso ter constipação, os dois pontos, né? Os dois extremos, digamos assim. Mas o que acontece? O antiácido ele pode dar essa resposta de diarreia por conta de acabar, por exemplo, acelerando o processo de digestão. Ou por algum motivo ou outro ele acabar alterando o processo de digestão. E aí, ou gerar diarreia ou gerar a constipação. Outra coisa que pode acontecer é a perda de água por conta desses compostos, né? O cálcio, a alumínio, a magnésia, eles exigirem moléculas de água. Então, assim, eles acabam fazendo essa absorção para diluição deles e aí acaba que a pessoa pode ter perdas de água. Além da própria diarreia, que pode gerar essa perda de água. Então, normalmente, o antiácido é importante que a gente tome, mantenha ali, depois que a gente tomar um antiácido, a ingestão hídrica, né? Beber água. Não ficar sem beber água, não. E pode ter o acúmulo de alumínio no sangue. Se eu tomar muito compostos que tenham alumínio, eu posso acabar aí gerando um acúmulo. Eu vou pausar o vídeo, porque eu acho que tá ficando grande, eu tô tentando controlar o tempo direitinho.